Olá, amigos. Está começando o Na Área A2. É um programa da TV Ferge, única e exclusivamente dedicado à Série A2 do Campeonato Carioca de Profissionais. Está sob júdice o quadrangular final, em virtude da decisão do TJD de dar ganho de causa principalmente aos clubes que entraram com recursos. Já o Americano de Campos entrou com recurso no STJD da CBF e o assunto vai ser definido somente na próxima semana. Nós temos aqui um convidado especial, não é? Nós vamos ter também como convidado aqui do programa o goleiro que foi o menos vazado do campeonato. Menos vazado. Tomou 7 gols apenas. Agora, e não se classificou o time dele. Eu estou me referindo, vou mandar a bola para ele, hein? Segura aí! O nosso Vitor Brasil, goleiro do América Futebol Clube, só tomou 7 gols no campeonato, mas o ataque do América fez pouco também. Apenas 7 gols fez o ataque do América. Daqui a pouco até vai ter o cumprimento do Vitor Brasil, mas ao meu lado também está o nosso querido companheiro, comentarista também, é comentarista e repórter também, o Rian Gomes. Boa tarde, meu caro Rian. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais um episódio do nosso querido Na Área 2. Prazer estar ao seu lado, Ronaldo, mais uma vez, agora com um convidado ilustre, nosso amigo Vitor Brasil, grande goleiro. Expectativa de um papo bem legal aqui pra gente falar. Temos essa paralisação, ninguém gosta de paralisação, o campeonato está sendo muito bom, né? Muito equilíbrio. E a gente vai bater um pouquinho de bola sobre isso aqui durante o programa. Eu aproveito aqui para que você que é amante do nosso futebol carioca, Série A2, o nosso celeiro de talentos, para se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, deixe o seu like, principalmente dá uma força pra gente. O que você está achando do programa? Se o programa tá bom, se o programa tá ruim. Também, você pode também. Vamos lá então, você se inscreve aí no Cariocão TV e também no Cariocão e na TV Ferge, que é a TV Ferge no YouTube. Pode se inscrever, fique à vontade com relação a isso aí. Muito bem, minha gente. Vamos então seguindo com o programa. Eu quero bater um papo aqui com o nosso convidado especial, o Vitor Brasil, goleiro do América. Até na abertura nós dizemos para ele, né? Goleiro menos vazado e o América não conseguiu se classificar. Meu caro Vitor, qual é a explicação que você tem para isso? Como é que você deitou, analisou e chegou à conclusão que o América não conseguiu se classificar? Fala, Ronaldo. Um prazer estar aqui com vocês. Rian também. Prazer estar aqui na sede da Ferge, aqui nesse bonito estúdio, muito bem estruturado, nesse ótimo programa de cobertura A2. Então, primeiro, eu não tenho como receber esse mérito sozinho, né? Hoje em dia, a defesa começa no ataque, a gente começa marcando lá da frente, os pontas voltam para marcar, o atacante pressiona o zagueiro adversário, então eu estaria mentindo aqui se eu estivesse trazendo isso tudo para mim. Apesar de eu ter tido a minha contribuição, o time todo tem seu mérito nessa questão, nessa defesa sólida que a gente teve, essa defesa sólida que nos permitiu permanecer na A2. Foi um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado. Se você pegar aí nos últimos tempos, eu não me recordo de ter tido nada perto disso. Não teve um pelotão de cima e um pelotão de baixo, foi todo mundo junto. Inúmeros clubes poderiam se classificar e poderiam cair na mesma rodada, na última rodada. Infelizmente, nossa campanha não foi tão boa, foi muito frustrante, digo por mim. O combinado, não existe combinado, mas o planejado lá atrás era da gente brigar lá em cima, da gente tá numa situação tranquila já na última rodada, e não foi o que aconteceu. Infelizmente, as coisas não aconteceram lá na frente. Apesar de a gente ter tido um atacante como o Iacovelli, que acho que a gente fez 9 gols no total contando com o Copa Rio. Ele participou de 7, 8 gols, então ele teve um certo destaque, mas a gente não conseguiu produzir muito mais
para que a gente conseguisse brigar lá na frente. Por conta do equilíbrio do campeonato, seria 1, 2 pontos, talvez 2 empates, uma vitória ali, que num jogo que a gente empatou, uma sorte a mais, se é que existe sorte. Mas, assim, eu fico feliz de poder tirar alguma coisa boa desse campeonato que foi tão frustrante para todo mundo. Olha bem, a gente vai seguir com você aqui, meu caro Vitor, mas é sempre bom a gente esclarecer, você que está nos acompanhando, o motivo por que o campeonato está paralisado. Não é? O campeonato está paralisado numa decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, que no último dia 17 o Pleno reviu a decisão da comissão, o que fez com que o americano perdesse 3 pontos, mais aquele ponto que ele ganhou no empate. Então foram um total de 4 pontos que o americano perdeu naquele jogo com o Bangu, não é? Mas acontece que o time de Campos deixa a zona de classificação da semifinal da Série A2. Então, aí você que está em casa, deixa a zona de classificação porque ele perdeu 4 pontos. Ele já vai cair lá para baixo, ele vai para a 9ª posição. E quem é que entra no lugar do americano? Por enquanto, porque está subjúdice, a Olaria. Então ficam os 4 primeiros. E como é que ficaria o campeonato hoje, a série semifinal, meu caro Rian? E o líder São Gonçalo, terminando a primeira colocação, enfrenta o Olaria, a princípio, né? Que o Olaria tá aí a classificação na tela. E o Bangu vai enfrentar o Araruama. O Bangu que ia enfrentar o americano no primeiro cenário, né? Que ainda pode ser revertido, ainda existe a possibilidade, né? Temos que aguardar a decisão do STJD, mas a princípio o que temos é o Araruama, que, como a gente falou aqui no programa da semana passada, na minha opinião, é o time que teve a história mais bonita construída nessa competição ao longo das 11 rodadas. Esteve na zona de rebaixamento praticamente o campeonato inteiro, conseguiu uma arrancada excepcional. Inclusive eu estive lá na estreia, lá em Sampaio Corrêa, onde eles mandaram os jogos, né? Na estreia do técnico Silvestre dos Anjos, que foi o técnico que trouxe essa remontada, né? Ele entra no lugar do Roy, também, que é um técnico muito consagrado aqui no futebol carioca, consegue encaixar o seu estilo de jogo, e o Araruama faz essa arrancada para chegar à semifinal, como trouxe o próprio Vitor, né? O que traz o equilíbrio, um time que até a antepenúltima rodada tinha a possibilidade de cair já. Aquele jogo contra o América, se perde o jogo, o time poderia nem ter mais chance de se salvar do rebaixamento, e aí consegue 2 vitórias consecutivas e vai para a semifinal. Ô Vitor, nós estamos conversando com o Vitor Brasil, goleiro do América. Hoje está assim, São Gonçalo, Bangu, Araruama e Olaria. Eu acho que não vai mudar isso não, mas de qualquer maneira quem vai decidir é o STJD. Pelo que você viu das equipes que você enfrentou dessas 4 aí, na sua opinião, está equilibrado ou tem alguém disparado na liderança? Cara, são equipes com estilo de jogo diferente. O São Gonçalo, eu acredito que seja o time mais organizado ali, apesar de não ter tido bons resultados nas últimas partidas. Eles estão com um time bem organizado, entendeu? O Bangu teve uns bons últimos jogos aí, que permitiu que ele acessasse o G4, se eu não me engano, acho que venceu as 2 últimas partidas e está forte. A gente sabe que futebol é um momento, inclusive essa parada é ruim para eles, né? Essa parada toda aí. O Araruama vem muito bem com o treinador, é um futebol reativo também, assim como o São Gonçalo. E o Olaria já é um futebol mais agressivo, eu acho que eles fizeram muitos gols e tal, mais parecido com o americano. Assim, favorito é difícil você falar de alguém aqui, mas acredito que se tem algum favorito, acho que o São Gonçalo, até por ter mantido o time do ano passado, tá um time mais encorpado, acredito que consiga, que tenha uma certa vantagem, mas é coisa pouca ali, tá todo muito equilibrado. É verdade. O Rian falou há pouco, com relação às possibilidades de cruzamento. Por exemplo, essa paralisação, eu vou jogar essa por Rian, essa paralisação, depois você responde também, da semifinal do campeonato, eu vou dar rapidamente, foi prejudicial principalmente para quem? Para mim, foi para o Araruama, que vinha crescendo, parou. Concorda, Rian? Concordo, Ronaldo. Acho que era o time que vinha vivendo o melhor momento em campo, né? Venceu 4 dos últimos 5 jogos, né? Com a chegada do Silvestre. Um time que sofreu apenas 1 gol desde a chegada do Silvestre. Também ele consertou o sistema defensivo. É um time que sofre poucos gols,
como o Vitor trouxe, é um time mais reativo realmente, tem mais velocidade para sair e consegue concatenar bem as jogadas quando vem em transição, então isso vem funcionando. Um jogo mais equilibrado, que é a Série A2, você aproveitar melhor essas oportunidades te faz somar pontos, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Araruama nessa reta final. E aí você tem essa pausa. Você tem essa pausa que eu acredito que prejudica, até mesmo porque os jogadores estavam com a confiança elevada, já estavam... aquele entrosamento já vinha acontecendo naturalmente. Inclusive o Silvestre, ele mexe no elenco, utiliza as peças, vai funcionando tudo perfeitamente. Ele consegue colocar, por exemplo, o Bravo, que é atacante, jogou de lateral esquerdo porque o Biléu se machucou. Ele saiu muito bem como lateral esquerdo, cumpriu muito bem taticamente as funções, ou seja, as peças estavam começando a funcionar e aí você tem essa pausa. Claro, treino é treino, jogo é jogo, então acho que vai atrapalhar um pouquinho mais o Araruama. Os outros times precisam corrigir ainda algumas coisas, né? Vão usar para corrigir. Olha bem, eu vou até colocar essa pro nosso querido Vitor. O São Gonçalo disparou na ponta, isso é indiscutível. Ele atingiu 19 pontos, no final já relaxou, já estava classificado e tal, aquela coisa toda. Essa paralisação, ô Vitor, na sua opinião, entre os quatro, foi benéfica para quem? Para o próprio São Gonçalo. Para o próprio São Gonçalo? Sim, porque eles vinham, se eu não me engano, nas últimas 4 partidas dele não teve vitórias, foi 4 empates. Exato. Teve um revés na Copa Rio aí, que tomou de 5 do Olaria. Do Olaria, né? Sim. Então, assim, é aquela parada para botar a cabeça no lugar. Agora é um campeonato novo, mata-mata, né? Acredito que quem se prejudica mais nessa história aí é o próprio Araruama, mas o Araruama também se prejudica, mas também é benéfico, porque o treinador é um treinador novo, então vai ter tempo para treinar, todo treinador gosta de tempo para treinar. Acredito que o Bangu se prejudique mais com isso aí, porque o Bangu estava numa toada bem boa, venceu as 2 partidas, entendeu? Passou por uma crise lá atrás, estava se recuperando da crise, fez 2 boas partidas, venceu as 2 partidas bem. Acho que foi Resende e a... O Petrópolis foi empate, né? A última rodada foi empate. Isso, desculpa. O empate bastou, né, no caso. Isso. Foram 2 vitórias, agora o empate contra o Petrópolis, mas acredito que o time estava animado e tal. E agora tem essa parada aí, pode ser que prejudique mais eles, mas acredito que beneficiado seja o São Gonçalo, sim. Olha bem, Rian, nós temos também outro convidado aqui no programa, teu xará. Meu xará. Só que ele faz gol e você não faz. Não. Nem na pelada? Não. Eu sou mais pra posição do Vitor ali. Engano goleiro. no gol ali, mas aí... Ele leva jeito, Vitor? A clavícula, né? O médico condenou a clavícula. Eu nunca vi ele atuar. Olha só, nós estamos na linha vai conversar com a gente aqui no nosso programa. Um grande atacante. Esse menino, para mim, tem futuro. Eu vi alguns jogos do Olaria e ele se destacou muito, muito mesmo. Centroavante, tem corpo para centroavante. É aquele tipo rompedor, não é? Mas com técnica. Que eu vi ele fazer gol de perna direita e batendo também com a perna esquerda. Um jogador que, para mim, quem necessita de um centroavante aí pode pensar nele. Olhar com muito carinho, porque ele tem qualidade. Sabe quem é? Sei quem é, mas eu teu deixar... xará, quem é? É o Rian Paradela, do Olaria. O artilheiro, né? Artilheiro. Não o teu xará, como é que você analisa o teu xará? Antes da gente colocar ele na linha. Cara, é um jogador, como você trouxe muito bem, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que tem um porte físico muito interessante para a posição dele, que é centroavante, ele sustenta bem os zagueiros, consegue fazer essa parede para dar movimentação para os companheiros que vêm de trás, isso aconteceu bastante. Nessa Série 2, né? Faz bem o pivô, e o Olaria fez 14 gols, né, cara? Nessa Série 2 é o melhor ataque, e dos 14, 6 foram dele, quase 50% de produtividade de bola na rede passaram por esse jogador. Então, é um cara que tem muita mobilidade, apesar dele ter uma estrutura mais física, ele é um jogador que se movimenta bem, a gente vai ver os gols dele aí, você vai perceber bem essa funcionalidade dele no último terço ali, de perna esquerda, perna direita, bom no cabeceio, é um jogador muito interessante, de fato. O Vitor falou há pouco do São Gonçalo, que tomou de 5, do Olaria na Copa Rio. Isso aí. Eu conversava com o Flávio Tinoco, técnico do São Gonçalo, e ele disse assim, eu poupei o time titular todo, eu joguei com sub-20. Entendeu? Mas tomou de 5. Na história tá cravado lá, tomou de 5. Não, e ele havia feito isso no jogo da ida também. Ele coloca um time alternativo, mas vence. Lá no Los Lares foi 1-0.
E aí, ele venceu, ele já estava com já estava com time Ah, alternativo. entendi. Ele optou por essa reta final, como ele tem. Hoje o São Gonçalo tem um elenco mais enxuto. Eu não vou saber exatamente quantos jogadores, mas é o elenco que tem menos jogadores na Série A2. Então ele, para não desgastar, teve um problema com o Di Maria, que era um dos artilheiros também, justamente por esse acúmulo físico. E aí ele usou a Copa Rio para poder rodar o elenco. Agora, essa paralisação, nós esquecemos de falar. O Rian, fica na linha aí que você já vai entrar para falar com a gente. Essa paralisação também foi boa para os 4 que irão disputar o quadrangular final, recuperar jogadores que estão no departamento médico. Sim. Perfeito. Não é? Recupera. Porque nós vamos ficar parados, me ajuda aí se eu estiver equivocado. No mínimo, 14 dias. No mínimo. Porque, para mim, essa competição só vai ser disputada no mês de agosto. Entendeu? Então, no mínimo, uns 14 dias de paralisação aí. Mas olha só, o nosso convidado está aí na linha, uma alegria muito grande. Não é? A participação dele com a gente, artilheiro do campeonato, é o Rian, atacante do Olaria. Ô, Rian, eu quero saber de você o seguinte. Você começou aonde? Começou a jogar futebol aonde? Hein, Rian? Conta pra gente. Onde você começou a sua carreira? Comecei minha carreira bem pequenininho, né, num projeto no clube da minha cidade, chamado Democrata, né, de Além Paraíba. Com 14 anos eu vim fazer uma competição, que é a Brasil-Japão, né, organizada pelo Zico. Vim jogar pelo Boa Vista, né, Boa Vista me deu oportunidade, e logo depois eu fui pro Flamengo, onde que eu fiz a minha base toda até os 20 anos. Aos 20 anos, na base do Flamengo. Agora, tem certos jogadores, você que é boleiro, como a gente diz na gíria, meu caro Vitor, tem certos jogadores que, às vezes, eles têm potencial, mas não são aproveitados. O que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, o garoto vem com uma força danada, com possibilidades, aí contrata um uruguaio, um argentino, e o garoto murcha. Ele murcha, totalmente. Agora, ô Rian, me explica uma coisa, como é que você foi parar no Olaria? Me conta aí. Como eu cheguei no Olaria, né, eu vim de Portugal, né, fiz uma temporada em Portugal. E vindo de Portugal, conheci meu atual empresário, né, e ele conseguiu abrir as portas para eu estar no Olaria hoje. Rapaz, tá no Olaria. Agora, eu gostaria de saber, principalmente, que todos nós na vida temos um ídolo, qualquer profissão. Você, como goleiro, meu caro Vitor, você pode ter considerado, eu me espelhei no goleiro tal, vou me espelhar. Você, como repórter, pode ser, eu gostava de fulano, essa coisa toda. E o Rian também tem. Qual é o seu ídolo, hein, meu caro Rian? O meu ídolo que eu vi jogar quando criança foi o Adriano, né, Adriano Imperador. Então, para mim, que marcou a minha infância, né, acho que eu me espelho até hoje, é o Adriano. Jogador maravilhoso. Gente finíssima também, não é? E pensar em características, óbvio, longe de fazer comparação, mas características semelhantes ao do Rian com o Adriano. Digo de característica, né? Fique claro, não estou dizendo de nível técnico, nada disso. Ele é um jogador, um centroavante forte, tem um chute bem potente e é um jogador de área, como era o Adriano. O Adriano tinha uma grande vantagem, né? O Adriano tinha força, Sim. Força física, tinha uma bela base. E quando ele levar para a canhota, se prepara que vem foguete aí, como a gente diz na gíria, né, Vitor? Vem um canudo aí. Agora, o Rian, você se espelhou em quem? Me conte aí. Em quem você se espelha? Hoje eu me espelho no Pedro, né? Para mim é um dos melhores centroavantes do mundo. A forma de jogar, a técnica que ele tem. Então, hoje, para mim, o que eu me espelho muito é no Pedro. É o Pedro que foi o autor do gol do Flamengo no último Fla-Flu, não é? Agora, seria bom a gente mostrar uns gols dele, né, Rian? Bom. O ouvinte, gol é a alegria do futebol, gol é a festa. Não é? Pra mim, não. Nem pra todo mundo, né, Vitor? Nem pra todo mundo. Pô, me perdoe. O Vitor rebateu. Olha os gols aí dele aí. Jogou no Olaria, foi artilheiro do campeonato. Jogador, dominou, tá vendo? Ele é forte. Ele tomou ali. Sim, força física. Não é?
No corpo ele ganhou do zagueiro. Vê outro gol aí dele aí, ó. Olaria e São Gonçalo. Só não vai mostrar se ele fez gol no América, né? Não fez, não. Não fez. Esse ele pode garantir aí não, né? Você vê o oportunismo, né? jogador de habilidade, Aproveitou a desatenção da defesa. Isso, foi consciente, né? E já é na Rua Bariri, de cabeça, como você falou. Também contra o São Gonçalo, ele fez os 2 gols nessa partida, que começou num dia e terminou no outro, né? Teve essa curiosidade. Né? Tivemos um problema com o goleiro do Olaria, que já está bem, graças a Deus. Né? Exatamente. Esse aí é mais recente, né? Contra o Cabo Friense, já na reta final do campeonato. Ele bateu quase que o goleiro pegou, viu, Vitor? Foi bem mesmo. Ele foi bem na bola, o goleiro. Mas, Acontece, não tem. Pênalti não tem como. ó o outro aí, canhota, que isso aí é contra o São Foi contra na o última rodada, Resende, já foi na última rodada. Na última rodada. Aí foi uma goleada, foi 3-0, né? O Resende também com uma boa equipe, aí também vacilou o zagueiro, olha lá. O Olaria foi a única equipe que conseguiu vencer por mais de um gol de diferença nessa Série A2. Dilatado, placar dilatado, né? 3-0 contra o Resende e os 4-0 contra o Petrópolis. Para ver o equilíbrio, né? Foram exceções aí, vitórias assim mais elásticas e todas do Olaria. Não à toa o melhor ataque, né, da competição. Aí você vê que no último ele bateu o pênalti no meio do gol. Eu vou te fazer uma pergunta, meu caro Vitor, é o seguinte. No lance de um pênalti, por exemplo, a gente vê, torcedor, você que está em casa nos acompanhando também vê, o goleiro arrisca um canto. E várias vezes, se ele fica parado, ele pega, porque o atacante bate no meio do gol. Por que arrisca um canto e não fica parado? Porque a velocidade da bola é muito grande, principalmente hoje em dia. E inclusive, já fizeram os estudos. Se o goleiro esperar realmente a bola sair, o máximo que ele consegue é virar o corpo, entendeu? Então, assim, por mais... Se você pegar os pênaltis aí defendidos, você vai encontrar 99%, você vai ver que o goleiro sai um pouquinho antes. O máximo que dá para fazer é você esperar o máximo e sair junto com a batida. Mas se o goleiro defendeu, você pode ver que na 99% das vezes ele já sinalizou o canto um pouquinho antes da saída da bola. Porque hoje em dia, com a velocidade da bola, meu amigo, não tem jeito. E hoje em dia tem muito scout, né? A gente mesmo... Estuda o batedor, né? Pois é. Aí pega o batedor e fala, esse batedor aqui bateu tantas vezes no direito, tantas vezes no esquerdo, tantas vezes no... E aí você ali na hora você toma a melhor decisão. A gente já tem esse suporte, assim, né? Que acaba ajudando, que pênalti hoje em dia só complica pro goleiro, né? Mas aí tem esse suporte a mais aí. Agora, esse estudo acontece em todos os jogos? Todos os jogos. Agora, vamos jogar semana que vem com São Gonçalo. Vamos ver lá onde o Di Maria bate. Tem essa curiosidade. Quem bate. Tem sim. Normalmente, se não é feito por nós, o analista normalmente entrega pra gente, ó, o batedor do São Gonçalo é o Di Maria, é o fulano, o ciclano, eu não sei quem tá batendo agora, mas eles bateram 2 vezes no canto direito, 2 vezes no canto esquerdo. Tem essa probabilidade. Ali na hora a gente toma a melhor decisão. Em clubes maiores, eu sei que é muito mais sofisticado, não diz só o canto. Fala, ó, por exemplo, o Pedro bateu 3 vezes no canto direito, mas teve outro jogo que o Flamengo estava perdendo e aí ele mandou no meio nesse jogo. No outro jogo que o Flamengo estava ganhando, ele jogou na esquerda, aberto, entendeu? No outro jogo que já estava goleada, ele bateu no direito. E aí o goleiro ainda tem mais essa análise aí para poder ajudar na hora de escolher ali o que fazer. Estou contando um segredo aí. Primeira mão aqui, né? Na área 2, hein? Agora, vem cá, como é que você analisa o fato de... vou bater um pênalti contra o América, aí o Rian vai bater. Bateu e você perdeu. Ou melhor, você pegou o pênalti. Aí analisa o seguinte, fulano bateu mal, ele que não pegou bem nada. Ninguém diz que você fez uma boa defesa. Só fala que o atacante perdeu o gol, perdeu o pênalti, né? É porque normalmente o atacante ele facilita, ele dá pra gente alguma forma da gente pegar o pênalti. Porque a verdade seja dita, o pênalti bem batido mesmo, aquele
aquele na bochecha da rede, ali forte, na bochecha ou não no tem alto, ali para a gaveta, não tem jeito. Não Você tem que fazer. pega o pênalti, normalmente fica mais fácil quando o atacante levanta Sobe a bola meio metro. Isso, bota meio metro na bola, Aí é mais fácil. quando tira um pouco da força, entendeu? Mas Rasteiro assim, é não mais são todos. difícil. Rasteira e muito alta é mais difícil, porque dificilmente a gente. Mas também é mais difícil do cara fazer. Mas se o cara conseguir tirar na bochechinha da rede, ainda assim fica muito difícil. Eu no Carioca desse ano teve um contra o Vasco, que o Jair inclusive bateu, que eu estava no Bangu esse ano. E que eu defendi, ele bateu bem o pênalti, entendeu? Só que foi um pouquinho... Eu consegui sair um pouco antes e tirei a bola já no limite, assim, de mão trocada. Mas, assim, foi um pênalti bem batido dele. Ele conseguiu fazer quase tudo perfeito. Se ele consegue botar a bola embaixo, fatalmente seria gol, entendeu? Os melhores, os quase impossíveis de pegar, assim, são normalmente aquela pancada no cantinho ou então aquela pancada lá no alto mesmo, quase na gaveta, aí não tem jeito. Mas esse do Jair foi o scout que entregou ou Não, foi na hora ali? Não, foi na esse hora, foi na teu hora. instinto, né? Porque às vezes já deu a deixa ali. Ô Vitor, qual é o melhor pegador de pênalti do futebol brasileiro para você? Do futebol brasileiro, cara, a gente tem alguns, né, cara? A gente tem alguns. Pô, o próprio Léo Jardim do Vasco tá bem. Atualmente, o Léo Jardim tá bem. Quem pegou muito pênalti, eu vou te ajudar. O Fábio do O Fluminense. Fábio do Fluminense também. O Diego Alves, impossível não falar dele. Tem o Dida. Atualmente não me vem ninguém assim. Acho que o Brazão também pegou alguns seguidos aí. Mas eu acho que quem mais me vem à cabeça assim é o Léo Jardim do Vasco. Se eu não me engano, o Vasco passou aí na Copa do Brasil, nos pênaltis, umas 2, 3 vezes com ele. E ele tem se destacado nesse quesito aí. Ô Vitor, o que representa para você o ano de 2025? Cara, é um ano difícil. É um ano bem diferente, assim, sabe? Para quem não sabe, eu voltei pro futebol praticamente esse ano, né? Em 2023 ali eu tinha parado, por conta do meu filho Isaac tinha nascido e eu ficava muito pelo sul e tal, enfim, já contei essa história. E eu retornei ano passado, na metade do ano passado, com convite para jogar Copa Rio pelo Bangu, se estendeu até o estadual desse ano, e foi um estadual muito especial, apesar da descência do Bangu ter sido rebaixado. Eu individualmente ali, eu fiz um campeonato muito especial. Foi um ano muito, muito legal. Foi um ano, assim, individualmente falando, de muitas emoções, muito desafiador. E agora vestindo essa camisa maravilhosa do América, que é um prazer, é uma responsabilidade, estar representando tanto uma torcida tão apaixonada como a do Sangue. E tá vivendo, apesar da gente ter se frustrado um pouco com relação ao campeonato. A gente queria muito estar classificado entre os 4 para poder estar brigando, até porque o América já está há um tempo na A2 e o América sempre foi um grande do Rio, né? Tá precisando voltar e a gente estava com essa expectativa, esperança desse ano a gente conseguir isso, mas infelizmente não aconteceu. O futebol, a gente sabe que as coisas fogem do controle. Mas, assim, muito feliz por pelo menos esse alento, essa coisa boa desse campeonato, de ter essa defesa sólida. Mais uma vez eu repito, o mérito não é só meu, eu sou apenas uma engrenagem, entendeu? E fico feliz, assim, por essa coisa boa, poder tirar alguma coisa boa desse campeonato que pra gente foi muito frustrante. Não só pra gente, mas como todo torcedor americano. Acredito que ninguém ficou satisfeito. Sem dúvida, né? Foi... Ainda pegando um gancho no que você falou sobre essa campanha, como é que é esse misto de sentimento, né, cara? De você representar a defesa menos vazada, ser um dos destaques, mais uma vez, do time, como foi no início do ano, mas o time não conseguia alcançar o objetivo. A gente traçava aqui no programa anterior alguns pontos que prejudicaram o América durante essa campanha, e um deles foi a falta de eficiência em casa, né? O América só conseguiu vencer um dos 6 jogos como mandante, que foi inclusive na última rodada, na Série A2, né? Contra o Americano. Claro que a gente não vai dar um aqui de engenheiro de obra pronta, falar depois do que já aconteceu, mas o que você consegue falar sobre isso? Como o América não conseguiu fazer valer o seu mando de campo na sua casa? Cara, acho que teve muita ansiedade nossa,
entendeu? É aquele negócio de querer fazer acontecer de qualquer jeito e tudo mais. A gente acabou se expondo ali no início, principalmente nos primeiros jogos ali, contra o Petrópolis. Se eu não me engano, foi um jogo que a gente fez muito ruim, muito por conta disso. Temos que acontecer e tal, não sei o quê. O próprio time se colocava essa pressão, sabe? E aí a gente não conseguia executar o que a gente treinava. A gente treinou muito bem, teve uma preparação muito boa lá na Granja Comari. Ficamos 30 dias lá treinando 2 períodos, saímos todo mundo lá da melhor forma possível, com a melhor forma física possível. E a gente, acho que por conta de muita ansiedade, ali faltava sempre aquela calma no último passe, às vezes uma calma para finalizar melhor, se equilibrar um pouco mais, entendeu? E a gente acabou perdendo muitas oportunidades e deixamos escapar pontos aí que não poderia. Às vezes, por conta do equilíbrio do campeonato, mais 2 pontinhos, uma vitória ali, sabe? Uma vitória aqui, 2 empates ali, a gente resolvia, a gente estava dentro. Infelizmente, as coisas não aconteceram, mas paciência, não tem... Futebol tem coisa que foge do controle, não tem jeito. E é o que todos queriam, mas não aconteceu. Você vê como é que são as coisas. Você falou um pontinho aqui, outro pontinho ali. O América não conseguiu a classificação por causa de uma vitória. Porque o América fecha a competição com 14 pontos, sendo que o quarto colocado tem 15, que é o caso do Olaria hoje. Então, uma vitória só colocaria o América já no quadrangular final. Rapaz, Com a condição da vantagem. Pois é. E você falou, o Vitor, uma coisa muito importante, que eu vou aqui até em defesa do meu amigo Romário, que é o presidente do América. Ele deu tudo por o América. Deu tudo para vocês, ele conseguiu Granja Comari, que é a concentração da seleção brasileira. Vocês tiveram toda a infraestrutura para fazer um bom campeonato. Isso ele deu. Agora, no campo, depende como é que está, como vem o adversário, depende como é que está o teu dia. Tem dias que nada dá certo, não é? Às vezes, bola na trave, o cara vai lá uma vez e faz um gol. Como dizem hoje, jogou por uma bola, não é? Mas isso aí o América teve. O Romário deu uma estrutura para vocês realizarem um bom campeonato, mas... Tem outra coisa que eu também não concordo. Por exemplo, você enfrenta o Flamengo. A folha do Flamengo, 40 milhões. A folha do teu time é 10. O Flamengo não é para ganhar os 10 jogos que tiverem. Dentro do campo a coisa muda. Verdade. Não é? Dentro do campo. Aí, no Mundial de Clubes, todo mundo falava, não, perdeu, olha a folha de um, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que do lado de lá da folha mais cara tem jogadores mais talentosos, jogadores mais experientes, mas o futebol se resolve no campo. Às vezes o cara faz lá uma vez e ganha de 1-0. É verdade. Eu teve um jogo até que eu assisti, foi Barcelona e Chelsea. Tem uns 2, 3 anos, jogava Messi, aquela coisa toda. Tu lembra desse jogo? O Barcelona teve 72% de posse de bola. O Chelsea foi uma vez, fez um gol, acabou 1-0. E aí? Complica. Agora, qual foi o teu grande ídolo? Ídolo? Cara, eu sou brasileiro. Brasileiro foi o Marcão, goleiro do Palmeiras. Palmeiras, Marco. Não tem como não citar o Marcão. O próprio Fábio, que ainda está em atividade. Mas ídolo mesmo, assim, aquele cara que eu me espelho é o alemão, Manuel Neuer. Esse aí desde sempre, né? Desde lá de trás, todo mundo sabe que eu sempre gostei muito do jeito dele jogar. Apesar de ser alemão, eu sempre... Teve grandes goleiros da Alemanha. Pois é verdade. Mas eu sempre admirei. Para mim é o maior da história hoje. Não teve nenhum goleiro superior a ele. Pode ser que haja daqui a algum tempo, mas por enquanto eu acho que é ele. Tá jogando no Bayern. Agora, absoluto. De quem você trabalhou, o goleiro que você trabalhou, que você... Sem querer se queimar com os demais, mas assim, um cara que tu fala assim, pô, esse aqui, no Curitiba, ou pra onde você passa, você fala assim, um goleiro, esse cara aqui... Cara, no Curitiba teve... não tem como não citar o Edson Bastos e o Vanderlei. Sim. Sabe? Principalmente o Vanderlei. O Edson Bastos, eu trabalhei com ele alguns meses só, mas o Vanderlei foi mais tempo. E cara, é um cara exemplar. Se eu não me engano, ele estava no Mirassol, mas eu acho que já saiu do Mirassol, não me recordo onde é que ele está. Ele passou pelo Santos, passou pelo Vasco,
Na época do Curitiba foi até mencionado, pré-selecionado para ir para a seleção. Não chegou aí, mas, cara, merecia. É um cara trabalhador, no mais alto nível, exemplar, um excelente goleiro. E assim, é merecedor de tudo que ganhou. É um cara que eu admiro muito e só tem coisa boa pra falar dele. Pô, legal. Grande Vanderlei. Vanderlei. A Agora, gente chamava ele de Poreca, porque a cidade dele é Porecatu. Poreca. A gente- As defesas aí, Ronaldo, do eu tô nosso vendo querido aqui, Vitor Brasil. Eu tava vendo aqui as defesas dele, grandes defesas, ó. Saiu no momento, apesar que chegou desequilibrado, mas saiu muito bem no gol, hein? Foi. Essa aí foi a tua melhor defesa? Dá pra considerar, fazer um Cara, foi rankingzinho? a última defesa. A defesa mais difícil Mais foi Essa que garantiu, é? Foi a do americano, cara. Tava os 30 e poucos no segundo tempo. Sim, ali até pela já. importância, Pois é. né? E Sim. foi na pontinha do dedo, foi uma coisa... Foi bem legal. Tirou com o pé, hein? Inclusive, Pé esquerdo. eu brinco com os goleiros que aquela defesa ali, aquela câmera atrás do... Porque normalmente a gente falava que é a câmera da Globo. Só a câmera da Globo. tinha. Canagru ali Só que- atrás do Só gol. que a câmera da Ferdi pegou. A Aí, câmera ó. da Cariocão pegou, conseguiu pegar a defesa. Porque realmente é no detalhe, no pontinho do dedo ali, não é fácil, não. O Vitor, tem uma frase de um grande amigo meu, até hoje, mas atacante de futebol brasileiro, um dos melhores do mundo. Ele disse para mim uma coisa interessante que eu guardei. Você, quando entra na área, você não pode deixar o goleiro pensar. Você entrou, bate. Porque se você for ajeitar o corpo para bater, o goleiro pega. Sabe quem me falou isso? Zico. Não é? Se ele demorar um pouquinho, o goleiro já mais ou menos fecha o ângulo, ou então estica a perna. Ele disse, você não pode deixar o goleiro pensar. E é verdade, rapaz. Os gols que ele fazia, ele entrava e pum, batia, o goleiro não pegava. A gente fala que a gente não pode tomar a decisão pelo atacante. O atacante tem que ter o mérito dele de fazer o gol na gente. A gente tem que deixar ele, a gente tem que dificultar ao máximo a vida dele. E a gente tenta fazer isso Ah, da do melhor forma americano. possível. Não, essa aí, acho que não foi essa. É a próxima, é a próxima. É esse lance aí? Não, Mas foi uma anterior. É o próximo, né? É o jogo bom time o americano Bom também, não é um time bobo não, agressivo, rapaz. é. E o tempo do jogo ali, né? 35 já do segundo tempo, é Foi uma essa fase aí, do jogo. Foi essa aí. Ah. Foi na pontinha. Ai, Nossa. caraca. Mostra no replay, dá pra ver certinho, cara. Foi... não tem replay. Mas foi uma Essa com o defesa... pé também foi. Fechou o ângulo foi. bem ali. Essa aí é quase jogando a luva, né, Vitor? Já no limite ali, né? No limite. É, rapaz. É grande verdade. defesa, grande defesa. É o lance. Nós estamos mostrando os lances América e americano. Que nós estamos aqui nos estúdios com o Vitor Brasil, goleiro do América, o menos vazado da Série A2 do campeonato. Olha bem, pode ficar o Olaria, pode ficar o americano de campo. Pode estar na tela aí as possibilidades. Olha lá. Na primeira tela, está lá São Gonçalo, Bangu, Araruama e Olaria. E na segunda, São Gonçalo, Americano, Bangu e Araruama. Então, na primeira está lá, São Gonçalo jogaria com Olaria, o Bangu com Araruama. Na segunda, o São Gonçalo jogaria com Araruama e o Bangu enfrentaria o Americano de Campos. Sendo que o São Gonçalo e o Americano, na segunda, eles jogariam a partida número 2 em casa. O mesmo acontecendo com Bangu e São Gonçalo lá no item 1. Ô, Vitor, para você é a mesma coisa ou tem uma diferença de um Olaria jogando, de um americano jogando? Cara, são futebol diferente. O Olaria é um time mais agressivo do que o Araruama, na minha opinião. No outra mão também, o São Gonçalo se defende muito bem. A gente já tem uma boa briga aí do melhor ataque da competição com uma das defesas menos vazadas aí, que é o São Gonçalo, que é um time estruturado, há muito tempo junto, entendeu? Essa é a principal diferença. Acredito que também o Bangu se beneficiaria com a perda de pontos do americano, porque jogaria pelo empate, correto? Sim. Jogaria pelo empate contra o Araruama. O Araruama é um time reativo, o Bangu também é um time organizado,
Então, assim, fica complicado, mais uma vez eu digo, dar algum pitaco aqui, né? Mas seriam bons confrontos. Acho que quem se beneficia com isso daí é o torcedor, que vai ter um bom futebol aí. Eu acho assim, acho que a pulga atrás da orelha aí tá mais pro São Gonçalo, como trouxe o Vitor, né? Porque nos dois cenários ele pega times com propostas de jogo completamente diferentes. Exatamente. Então o estudo do Flávio Tinoco, ele precisa aguardar um pouco, porque, como trouxe o Vitor, realmente, o Olaria é um time que ataca mais, tem mais a bola, é mais agressivo na última linha. E o Araruama é um time que se posta mais defensivamente. Tanto como eu trouxe, né? Ele sofreu um gol nos últimos 6 jogos, que foi o jogo da estreia contra o Bangu, né? Foi 1-0. A estreia do Silvestre, ele ainda estava chegando, conhecendo. Ele já conhecia alguns jogadores, mas estava início de trabalho, sabe como é. Aconteceu com o América também, essa troca de trabalho ao longo da competição. E depois ele engatou uma sequência aí incrível. E é um time difícil mesmo de ceder espaços ali, né? O América jogou contra o Araruama lá, é um time que marca muito forte e tem umas saídas em velocidade, já diferente do Olaria, que propõe mais o jogo. Então, para o São Gonçalo é aguardar para saber qual vai ser a estratégia para esse jogo. E no caso do Bangu é a questão da vantagem, né? Verdade. Tá ali esperando que no primeiro cenário ele tenha a vantagem do empate, Ronaldo. Tá em segundo, É verdade. joga por 2 resultados E iguais. joga segundo em casa. Exatamente. Tem o poder de escolha do jogo da volta e tem a vantagem de 2 resultados iguais. Já no segundo cenário, caso o americano reverta a decisão no Supremo Tribunal, né, de Justiça Desportiva, o Bangu passa a não ter mais a vantagem e encara o próprio americano. Aí quem é que joga por os 2 resultados iguais É o americano, E exatamente. joga o segundo em Campos. Isso. Mais complicado. O Bangu deve estar torcendo para entrar o Araruama, ficar em terceiro. Já o São Gonçalo, ele joga... São Gonçalo ele vai jogar de qualquer maneira a segunda lá no Lojales. Sim. Não tem como. E, rapaz, até eu conversei com o Flávio Tinoco, nós batemos um longo papo aqui. O São Gonçalo ele transferiu todo o futebol lá para Xerém. Sabia dessa? Todo o futebol está lá em Xerém. Sabia não. Aí eu perguntei assim, vem cá, e os jogadores que moram em São Gonçalo? Não, eles alugaram uma casa e os jogadores estão alojados lá. Alguns que têm carro, não, porque é longe sair de São Gonçalo e ir para Xerém. É uma Não distância é uma considerável. viagem. Faço ideia, como eles estão lá, facilita. Eles treinam lá, então tudo isso é benéfico para o São Gonçalo. Sem dúvida alguma. É a estrutura para o trabalho, a proximidade, né? E como trouxe o Vitor aqui ao longo do papo, esse entrosamento do grupo, o grupo já se conhecer, já vieram de uma campanha muito legal, né, no ano passado e conseguiram manter esse trabalho na Série A2, subir um nível e eles acompanharam, né? Muito legal. O Tinoco tem essa característica mesmo de times mais defensivos, mais organizados, mas que também são muito eficientes quando tem a bola. Isso vem aconteceu bastante nessa Série 2, especialmente nas primeiras rodadas, né? O São Gonçalo emplacou 5 vitórias nos primeiros 6 jogos. Então, um campeonato tão equilibrado, ele se deu ao luxo, como você trouxe, de desacelerar um pouquinho na reta final, empatou ali os últimos 4 jogos e mesmo assim conseguiu manter a primeira colocação na fase de grupos. Ô Vitor, para a gente concluir aqui, eu vou perguntar a você o seguinte, que até eu abordei este assunto há alguns minutos atrás. Faltou um jogo só para o América. Ficaram entre os 4. Qual foi o jogo, na sua opinião, que quando acabou você disse assim, que coisa terrível, eu não podia perder esse jogo. Qual foi? Que o América jogou bem e merecia ganhar. Cara, não podia perder, acho que foi o do Petrópolis, que eu acho que a gente jogou muito abaixo do que a gente normalmente apresentou. Foi um jogo muito ruim. Mas, assim, a gente perdeu o jogo. A gente não chegou nem perto de ganhar esse jogo aí. Mas eu acho que o ponto perdido, assim, que mais doeu, assim, foi o do São Gonçalo, cara. Que a gente saiu na frente, fizemos 1-0, a gente estava muito bem organizado ali. Eu lembro que no escanteio eles conseguiram prevalecer ali, fizeram gol de cabeça aos 30 e poucos do segundo tempo. E conseguiram empatar o jogo. A gente ainda conseguiu chegar no último lance do jogo, se eu não me engano, com o Rafinha. Deu um balaço ali pela direita e o goleiro fez uma boa defesa deles lá também. Vocês estavam com um jogador a mais ainda, né? Tava Teve a expulsão. Teve a expulsão. Foi aquele jogo ali, eu acho que foram 2 pontos que a gente perdeu ali que doeram, velho. Porque a gente... E você está falando do campeão Do campeão, Do campeão. A gente pegou eles lá dentro de casa.
E a gente teve um jogo muito consistente, foi um jogo muito legal, mas infelizmente as coisas também não aconteceram. Mérito também do São Gonçalo, mais uma vez eu repito, né? É um time muito organizado e se mostrou muito organizado nisso aí. Conseguiram o empate, se seguraram atrás, o goleiro fez a parte dele também e conseguiram esse empate lá que doeu bastante na gente. Foi os 2 pontos aí que faltou. Rapaz, às vezes você deita a cabeça no travesseiro, não podia perder esse jogo, é brabo. Porque aí chega, no final, olha lá, se você tivesse ganho, você estaria classificado. Vitor, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV FERJ, abrilhantou o nosso programa, o Na Área A2, e eu tenho uma lembrança para te entregar aqui. A história dos campeonatos cariocas de futebol. Eu não vou jogar como eu fiz com a bola, que o livro é pesado, e eu estou te entregando essa lembrança da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tem no comando o presidente Dr. Rubens Lopes. Obrigado, te agradeço. É um livro bem pesado mesmo. Vou ler, vou acompanhar. Agradeço aí por esse momento aqui, esse momento tão agradável aqui. Espero que todo mundo que ouviu aí tenha gostado aí de todo esse nosso papo. Dizer que a gente, apesar da A2 ter finalizado aqui pra gente, a gente ainda tem a Copa Rio, dia 30 aí contra o Audax. Contamos aí com todos os americanos dentro do Jiu-Jitsu. Serão 2 jogos lá no Jiu-Jitsu, que o Audax vai mandar o jogo lá também. Então a gente conta com vocês para ser nosso 12º jogador aí dentro de campo, para que a gente consiga ir passando de fase, porque é importante para o América conseguir uma competição nacional aí para o ano que vem. E a gente vai firme, a gente está trabalhando muito aí para ir firme e fazer essa torcida tão maravilhosa sorrir aí na Copa Rio. Olha bem, gostaria de agradecer também ao nosso querido João Carlos, assessor de imprensa do América, que veio trazendo aqui o Vitor Brasil, para participar do programa com a gente. Nosso querido Rian, comentarista, repórter, uma série de coisas. Brilhante no que ele faz. Só não sou um bom goleiro. O goleiro deixa pro Vitor. Não é? Ele é brilhante no que ele faz. Ele é da TV Alerj, ele participando com a gente também aqui no nosso Na Área A2. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é a casa do futebol carioca. E você, torcedor do Rio, não se esqueça. Se inscreva nos canais e dê seu like. Ative o sininho. E vamos lá. O Na Área 2 é um programa dedicado única e exclusivamente à Série A2 e a você que está nos acompanhando. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Na Área A2. Um forte abraço e até lá.